Ele era um jovem extremamente vaidoso. Tão vaidoso a ponto da história nos retratar, ou a lenda nos registrar, que pela primeira vez que viu a sua imagem refletida nas águas de um lago, ele ficou tão encantado com a sua extrema beleza que não encontrou forças para sair dali. É claro que a maioria de vocês já identificaram que nós estamos aqui falando neste momento a respeito de Narciso, o mito. E alguém poderia se perguntar: mas nós estamos aqui então para ouvir uma historinha sobre Narciso? E eu respondo: não. Nós estamos aqui resgatando a história de Narciso, a lenda de Narciso, para fazermos uma analogia com o nosso presente, onde encontramos muitas pessoas narcisistas e que trazem, de certa forma, grande prejuízo para as pessoas com as quais se relacionam. Prejuízos esses de ordem emocional, financeira, social, profissional. Então vejam bem que Narciso, o Narciso mito, apesar de ser extremamente belo, extremamente vaidoso, mas havia ali na vida dele uma fragilidade. E a fragilidade tal que lhe impediu de sair de diante das águas, envolvido com a própria beleza. E os nossos narcisistas atuais também são excessivamente belos, excessivamente vaidosos? Excessivamente vaidosos, sim. Excessivamente belos, nem sempre. Então, um erro que a maioria da população comete é acreditar que para ser narcisista é necessário ser belo. Não. O narcisista, ele é sim encantador. Os narcisistas do nosso cotidiano são encantadores. Por quê? Porque eles necessitam disso. Então, apesar de não serem sempre bonitos, alguns podem até ser bonitos, mas apesar de não serem sempre belos, todos são encantadores, porque desenvolvem o poder da sedução, porque necessitam desse poder para angariar vítimas. Então, num primeiro momento, essa personalidade narcisista, ela vem, constrói um altar e ali ele coloca a vítima. É claro que não é um altar físico, né, pessoal? Quando a gente fala de construir um altar, é elevar a pessoa, digamos, entre aspas, amada, é levar ali a namorada, a esposa, a um patamar de altura, de elevação, que faz com que a pessoa se sinta a melhor pessoa do mundo, a mais inteligente, a mais bonita, a mais encantadora. Então o narcisista ele faz isso com as pessoas, com as vítimas, para realizar uma conquista. Porque depois desta conquista, ele terá desenvolvido na vítima uma dependência emocional. E através desta dependência emocional, ele vai conseguir retirar da vítima tudo aquilo que ele almejar, tudo aquilo que ele necessitar, certo? Então observem uma coisa: o Narciso, o mito da lenda, ele tinha a sua fragilidade de não conseguir se retirar de um local que lhe oferecia perigo. Ele não tinha forças para se afastar do próprio ego, da própria beleza. Trazendo isso para os nossos dias atuais, os nossos narcisistas de hoje, eles também têm as suas fragilidades. E as fragilidades é que eles têm uma autoestima baixa, muito baixa. E alguém poderia perguntar: mas o narcisista não tem o ego inflado? E eu digo inflado sim, forte não, ok? Então vamos tentar entender o que é um ego inflado e o que é um ego forte, assertivo. O narcisista não dispõe de um ego forte, nem de um ego assertivo, ele não dispõe de autoestima elevada e daí ele necessita
angariar para si vítimas, mantê-las sempre ali sob o seu domínio, porque ele necessita da validação dessas vítimas, ele necessita da afirmação constante, da admiração constante dessas vítimas, ele necessita que a mulher que está com ele, ou se era um homem que é a vítima, ela necessita que esta pessoa esteja sempre ali, lhe dizendo o quanto é belo, o quanto é inteligente, o quanto é poderoso, o quanto é sedutor, o quanto é cheiroso, ou vice-versa, o quanto é bonita, é inteligente, é cheirosa, é sedutora. Então nós temos narcisistas, tanto homem quanto mulher, tá? É o mito de Narciso veio retratando um jovem belíssimo e hipervaidoso, mas nós temos mulheres narcisistas também. E em ambos os casos, a forma de agir é a mesma. Criar uma rede para recolher a vítima, estudar essa vítima e fazer com que ela se sinta a melhor pessoa do mundo em todos os momentos e em todas as situações. E é claro que isso tudo é feito através de um estudo minucioso, que o narcisista ele estuda a sua personalidade. Ele estuda as suas necessidades emocionais. Ele estuda os seus projetos e sonhos para conseguir espelhar para você tudo aquilo que você gostaria de ter num cônjuge. Então, não é amor o que ele sente, mas a necessidade de espelhar para você aquilo que você gostaria de ter. Então, quando o narcisista se aproxima de alguém para formar ali uma parceria conjugal, pode ter certeza que ele já estudou a personalidade da pessoa, as necessidades da pessoa como um todo. E aí, em qualquer relacionamento narcisista doentio, ele estará atuando da seguinte forma: ele apresenta para a vítima como a pessoa mais encantadora do mundo. E aí ele realiza todo um processo de sedução, fazendo com que a vítima, seja ela homem ou mulher, fazendo com que a vítima se sinta a pessoa mais bela, mais cheirosa, mais interessante, conforme eu já disse. Esta pessoa, uma vez conquistada, ela estará disposta a fazer tudo aquilo que o sedutor necessitar. E então aí ele começa a tirar da vítima todo o suplemento de que ele necessita para se sentir o bambambam. Desculpe, caiu algo aqui. Ele começa a tirar da vítima tudo aquilo que ele necessita para se sentir o cara. Como diz Roberto Carlos, né? Este cara sou eu. E aí, essa vítima começa a ficar, de certa forma, desfalcada das próprias emoções positivas, desfalcada de seus recursos financeiros, desfalcada de sua autoestima, porque ela vai perdendo luz, ela vai perdendo vida, ela vai perdendo recursos. E por que é que isso acontece? Porque uma vez que essa vítima já se encontra conquistada sob o poder sedutor do narcisista, o narcisista, além de tirar dela os suplementos de que necessita para viver bem, ou seja, quando eu falo suplemento, eu falo de toda a validação que a vítima tem que fornecer para ele todos os dias. Todos os dias ele quer ser notado em toda a sua plenitude. E a vítima, então, está ali sempre fornecendo os elogios necessários, os recursos financeiros necessários, os trabalhos necessários para mantê-lo bem. Percebem? Porém, chega um determinado momento em que essa vítima ela já está esgotada de todos os seus recursos saudáveis. E então o narcisista
começa a demolir aquele altar em que ele colocou essa vítima. Juntamente com este lugar, né, mais elevado emocionalmente em que ele colocou a vítima, ele começa a quebrar ali a sua autoestima. Dia após dia, dia após dia. Então, a pessoa já não é mais a vítima do narcisista. Já não é mais a pessoa mais bela, a pessoa mais interessante, a mais inteligente, a mais cheirosa. E aí ele começa a apontar para a vítima todos os defeitos que a vítima nunca imaginou que tivesse. E talvez realmente ela nunca tenha tido tais defeitos. Da mesma forma que inicialmente ele apresentou para ela várias características positivas que ela não sabia que tinha, e às vezes nem tem mesmo, nem tinha mesmo tais características tão elevadas, provavelmente o narcisista teria ou exacerbado nas qualidades da vítima para torná-la dependente emocionalmente dele, ou ele teria mesmo inventado tais características, fazendo com que a pessoa se sentisse a melhor criatura do mundo. Então, desta mesma forma que inicialmente ele cria essa perspectiva positiva para a vítima, lá depois que o relacionamento já está evoluído e que ele já tem a vítima nas mãos, ele começa a apresentar todas as características negativas, que provavelmente também ela não tem nem a metade daquelas características negativas, mas ele faz com que ela acredita que tenha. E aí ele vai denegrindo a imagem da pessoa, ele vai minando a autoestima, ele vai derrubando este altar em que ele a colocou pouco a pouco. E cria ao redor da pessoa, ao redor da vítima, um círculo, né? A gente costuma dizer que ele faz a triangulação, aonde a pessoa fica afastada das amizades, afastada dos parentes, afastada dos colegas de trabalho. Ele triangula a pessoa de forma que a pessoa fica desprovida de socorro emocional, de atenção, porque aí ele pode manipular da forma como ele quiser. Então é muito próprio do narcisista chegar para uma vítima e dizer: sabe aquela sua amiga? Pois é, não gosto de você não. Eu percebi certos olhares, eu ouvi alguns comentários, ouvi ela dizendo isso e isso. É próprio dele dizer: sabe aquele seu familiar? Não é gente boa não. É melhor você ficar distanciada dele. Mas por que é que o narcisista age dessa forma? Para isolar a vítima de possíveis ajudadores. E então, no momento em que ele resolve começar a derribar o altar e a minar a autoestima da vítima, ela está sozinha, dependendo emocionalmente exclusivamente dele ou dela, se a narcisista for uma mulher. Não é verdade? E aí vocês podem perguntar, mas por que é que ele age desta forma? Primeiramente eu vou dizer, todo mundo tem uma tendência a pensar que é narcisista, tem ego forte, que narcisista se basta, que narcisista tem autoestima elevada. E eu digo, não tem. Estudos comprovam que o narcisista tem ego frágil, baixa autoestima, não tem assertividade e é uma criança mal desenvolvida psiquicamente. Por esse motivo, ele necessita da validação alheia o tempo todo, desta pessoa que vem sempre ali dizer o quão bom ele é em todos os sentidos. E com isso, inflar o ego dele. Então vejam bem, ego forte é uma coisa, ego inflado é outra. Narcisista não tem ego forte, não tem assertividade, não tem autoestima elevada. Narcisista tem ego inflado, sim, porque as pessoas ao redor precisam estar ali fornecendo o suplemento para manter esse ego inflado. Pensem
é uma peça que se usa muito em festa de bexiga, que se usa em festa de criança. O tamanho original, né, daquelas bexiguinhas é coisa mínima, é assim. Mas uma vez inflada, ela praticamente centuplica de tamanho. Ela se torna 40 vezes maior, 80 vezes maior, 100 vezes maior, depende do quanto de ar você coloca ali dentro. No caso do narcisista, esse ar que se coloca dentro do ego é você, é a vítima. Entendido? Só que chegando num determinado momento em que ele percebe que não precisa mais da vítima, porque já extraiu dela todo o suplemento necessário, quer seja de ordem financeira, de ordem emocional, de ordem social, ele já galgou na sociedade a posição que ele queria. Ele já retirou financeiramente da pessoa os recursos que ele queria. Ele já minou a autoestima, a segurança, a autoafirmação da pessoa, fazendo com que ela se sinta um nada. Então, esta pessoa perdeu a luz. E aí o narcisista começa a programar o corte final. E esse corte, geralmente, ele acontece em momentos muito especiais para a vítima. Geralmente acontece em uma festa de Natal, em uma festa de Ano Novo, em uma viagem que o próprio narcisista de repente organiza para levar a vítima. Acontece numa data de aniversário, exatamente para ficar marcado, porque ele não quer ser esquecido. O orgulho dele impede que ele aceite ser esquecido. Tanto é que, tendo feito corte, tendo destruído emocionalmente a vítima, ele se afasta, vai buscar alguém, uma outra pessoa que lhe dê os suplementos necessários, mas ele não deixa de vigiar a vítima. Ele fica à distância, observando as atitudes dela. E quando percebe que ela está, então, reativando suas forças, reorganizando a sua vida, trabalhando, voltando a trabalhar normalmente, voltando a sair com as amigas, provavelmente namorando uma nova pessoa, ele retorna. Ele retorna em busca da vítima para pescá-la novamente para si. Porém, ele não retorna porque lhe ama, acorda. Ele não retorna por amor. Ele retorna porque ele necessita provar para si mesmo que ele consegue tirar essa vítima dos braços de um amor verdadeiro. Ele consegue tirar a vítima da outra pessoa com a qual ela se encontra. E com isso ele prova para si mais uma vez que ele é o cara e que ele consegue todas as coisas que ele quer. Ou se esta pessoa não estiver namorando, se a vítima não estiver namorando, ele pode retornar simplesmente pelo fato de ver que ela está bem novamente, que ela se reestruturou, que ela está novamente numa posição de assertividade maior que a dele, de segurança maior que a dele. Ela resgatou a sua luz, o seu interesse pela vida, e ele volta para resgatá-la para si, para novamente minar a autoestima dela. Personalidade difícil, né? Mas eu acredito que agora, tendo me ouvido aqui, a maior parte de vocês estão constatando que já viram vários relacionamentos assim. Aquele vai e volta, vai e volta. Termina e recomeça, termina e recomeça. Quantos de nós já vimos esses tipos de relacionamento? E a pergunta que fica é, para uma reflexão, se você não serviu para a pessoa a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, será que numa quarta ou quinta você vai servir? Se o relacionamento não foi saudável, não foi bom para você e não resistiu às atitudes malignas do narcisista, na primeira, segunda, terceira vez, será que nas próximas vezes será diferente? Então, pensem e observem,
Porque quando acontece esses cortes, no momento em que a pessoa está mais fragilizada, porque ele não termina, ou a narcisista não termina o relacionamento quando a pessoa está bem, quando a autoestima está lá nas alturas, quando a pessoa está financeiramente equilibrada, quando o relacionamento social dela está bombando, está toda, quando ela está bem com a família. Ele não termina nesse momento. Ele termina no momento que ele conseguiu fazer a triangulação, colocou ela contra todo mundo e colocou todo mundo contra ela. Tirou dela todo o suplemento necessário, exauriu dela todas as possibilidades dela ter uma sobrevivência saudável em termos emocionais, financeiro e social. Então essa vítima agora só tem ele. Se ele fizer o corte, ela vai sentir o quanto ele é importante, o quanto ele é insubstituível. Percebem? E aí vem o adoecimento da vítima. Vem o adoecimento? Não, agrava o adoecimento psicológico, mental e até mesmo físico. Porque na maioria dos casos a vítima entra em depressão, crise de ansiedade e às vezes até alguns tipos de fobias. E, consequentemente, se a pessoa está adoecida em termos de ansiedade ou de depressão, a alimentação fica deficiente, o sono fica deficiente, a atividade física fica deficiente e o biológico sofre todas essas questões. Então, na maioria dos casos, a vítima, após um relacionamento com o narcisista, ela vem a necessitar de um tratamento psicoterapêutico e muitas vezes até mesmo de um tratamento medicamentoso. E para deixar registrado aqui para vocês, uma forma de identificarem mais nitidamente a forma de se relacionar de um narcisista, eu quero deixar a indicação de um filme. O filme se chama Grandes Olhos. Vocês encontram no YouTube, gratuito, e eu posso dizer que, para representar a personalidade narcisista e a vítima do narcisismo, foi o melhor filme que eu encontrei até hoje. Se eu encontrar outros posteriormente melhor que ele, eu venho aqui, gravo um vídeo também e falo para vocês, assistam tal vídeo, tal filme. Mas este filme, Grandes Olhos, ele é maravilhoso e retrata perfeitamente bem o comportamento narcisista e o comportamento da vítima do narcisista. Como a vítima fica completamente indefesa diante de tal personalidade. E agora, para a gente encerrar, eu quero te pedir, deixa aí o seu comentário, o seu like, se não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer com que tais conhecimentos cheguem ao maior número possível de pessoas, tá? Se inscrever aqui, compartilhar o vídeo e deixar o seu like não lhe custará nada, mas ajudará muito a esse canal e me ajudará a ajudar mais pessoas. Então, contamos aqui com seu apoio, eu deixo aqui o meu abraço e até o próximo vídeo. E deixando claro que já existem outros vídeos nesse canal Superando a respeito da personalidade narcisista. Dê um passeio por aí, faça um Superaflix, tá bom? No canal Superando você vai encontrar vários vídeos interessantes neste canal, tá? E alguns deles já relacionados ao narcisismo. Grande abraço!